Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês as novas regras do mercado de restaurantes. Na verdade, tendências que, por conta da pandemia, acabaram virando regras. Então se liga nessas regras valiosíssimas que vão fazer você performar melhor daqui para frente no seu restaurante. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você. Então fica comigo, dá um like aqui embaixo e vamos juntos! Eu sou o Christian Greco e você está no Hug the Food. Bom, o que são tendências? Tendências são comportamentos, né, que vão sendo adotados lentamente ao longo de um bom tempo, né, dentro, né, de um nicho de mercado e que ao longo do tempo vai se tornando uma nova realidade. É uma renovação, né, de ideias, é uma renovação de comportamento de uma sociedade. E o mundo dos restaurantes, né, o mundo da gastronomia, né, o mercado de restaurantes também tem suas tendências. A gente vê ao longo, sempre que vai começar um ano novo, a gente começa a fazer pesquisas, começa a entender como é que será esse ano novo e tentar entender como você vai reagir, né, diante dessas novas tendências, se você vai embarcar nessas tendências, como você vai lidar com isso, né, e começar até a colocar tudo isso em prática. Acontece que as tendências que estavam acontecendo, né, lentamente, né, no último ano, e que entrou esse ano sendo ainda uma tendência, é, de repente encontrou uma pandemia. A pandemia fez com que algumas tendências se transformassem em regras. A urgência de certas ações fez com que aquilo que parecia que estava começando a surgir lentamente fosse, de repente, necessariamente colocada em prática. Então hoje eu vou falar sobre essas tendências que estavam devagarzinho chegando no mercado de restaurantes e que de repente virou regra. E regra significa que você precisa colocar em prática. Significa que não são só tendências, elas são regras valiosíssimas que vão fazer toda a diferença na gestão do seu negócio. Hoje eu trago 3 regras de ouro que vão fazer essa diferença. A primeira dessas 3 regras é a operação de delivery. Bom, parece óbvio a essa altura eu dizer para você que você precisa de um delivery. Já não é novidade nenhuma, né, que depois que houveram os fechamentos dos restaurantes, houveram todas as regras, as leis, né, impostas pelos estados, pelo país, enfim, se tornou extremamente necessário, né, a operação de delivery, né? Se você já embarcou nessa, eu posso te garantir que esse é o caminho. Se você ainda não entrou, ainda está pensando se vai colocar delivery ou não no seu negócio, eu posso dizer para você que você deve colocar um delivery para funcionar. E se você já colocou, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a operação de delivery, que não significa só apenas colocar um delivery para funcionar. A gente tem que inverter a lógica do pensamento do delivery. Até a pandemia, a gente pensava o delivery de uma forma. E agora a gente precisa pensar de outra forma, num outro ângulo. Para isso, a gente precisa entender o comportamento do consumidor. Como que o consumidor consumia restaurantes? Como é que era a relação do cliente, né? A relação das pessoas com os restaurantes? E como era a relação dessas mesmas pessoas com delivery antes da pandemia? Eu vou explicar um pouquinho como era antes
e agora como ficou depois da pandemia. Então, antes, como é que as pessoas pensavam em relação a restaurantes? O restaurante era sempre foi e continuará sendo um espaço, né, de experiência, um espaço de acolhimento, um espaço de diversão, entretenimento e mil outras coisas, não só de alimentação. Então, quando você decidia em um restaurante, você decidia ir porque você queria se divertir com seus amigos, se divertir com a sua família, encontrar as pessoas, comer uma boa comida, compartilhar comida, né? Enfim, ser feliz naquele lugar que vinha te acolher, que trazia boas experiências para você. Então as pessoas já saíam com essa vontade, enfim. Então as pessoas davam muito mais atenção a ir a um restaurante, né, do que pedir um delivery. O delivery, antes da pandemia, era uma necessidade, era quase que um mal necessário. Né? O delivery antes, a verdade é que ele era um mal necessário. Você só pedia delivery quando tinha algum problema, quando estava chovendo muito, quando você não tinha muito tempo para ir ao restaurante, quando você estava naquela correria do dia a dia. Então, assim, o delivery sempre foi visto antes da pandemia como algo que não era muito legal, mas que estava ali para quebrar um galho. Isso era a visão do cliente em relação à comida e em relação aos restaurantes. Né? O restaurante sempre foi a primeira opção das pessoas, porque elas gostavam da experiência, e o delivery sempre foi um quebra-galho, um mal necessário. A verdade é que agora essa lógica mudou. Né? A gente tem que pensar que essa lógica a gente, foi invertida. Agora, a maioria das pessoas estão com receio de sair. A maioria, muitas, é claro, é óbvio que você já tem muita gente indo para restaurantes, seguindo protocolos, uns, outros não, enfim, tá tudo um pouco confuso ainda, mas é preciso entender que, né, é só você olhar para os salões dos restaurantes e você vai perceber o quanto ficou diferente. As pessoas já não fazem fila na porta para entrar nos restaurantes, existe todo um protocolo, enfim. Então, para muita gente, o restaurante nesse momento se tornou um pouco complicado, né? Então, nesse momento acontece a inversão da lógica. O delivery acaba sendo a primeira opção das pessoas, né? Inverteu-se isso tudo. Então, o delivery passa a ser a primeira opção das pessoas. Elas só vão ao restaurante se existirem muitas condições ali para ela ir. Então precisa ser num grande evento, algo que vai de fato fazer toda a diferença para a pessoa. Senão ela acaba pedindo a comida em casa, por uma questão de receio, por uma questão de não querer estar envolvida em aglomerações, enfim, ela quer se preservar, ela está procurando cuidado, ela está procurando esse acolhimento nas suas próprias casas. Então, a lógica se inverteu. Primeira opção agora das pessoas é pedir um delivery e a segunda opção agora viraram os salões. E uma vez que o comportamento do consumidor muda, a reação do empreendedor também deve mudar, deve acompanhar, né, o comportamento do consumidor. E aqui eu vou mostrar mais ou menos as mudanças que você faz nessa inversão, né, de ideias, nessa inversão de operação da sua casa. Bom, nessa inversão de lógica do pensamento do delivery, é necessário pensar em três grandes aspectos. O primeiro deles é o cardápio. O segundo é a apresentação dos seus pratos. E, por fim, a comunicação do seu delivery. Bom, antes da pandemia, quando o delivery era apenas um plano B do seu negócio, você tratava ele meio mais ou menos. Eu acredito que você não dava tanta importância para ele. E por conta disso, você acabava não
olhando com carinho para o cardápio do seu delivery. Você provavelmente, né, na maioria dos casos que eu conheço, as pessoas faziam as entregas do seu cardápio completo. Então, não dava muita importância para a questão da entrega, a perda de qualidade das entregas. Enfim, você não olhava para o cardápio de delivery de forma diferenciada. Você fazia uma mera adaptação ali. O que você servia no salão e provavelmente era o que ia para o consumidor de delivery. E isso foi se tornando, né, provavelmente algo comum dentro do seu negócio, na maioria dos negócios. E, enfim, a atenção com o cardápio delivery sempre foi deixado um pouco de lado. Só que agora, mais uma vez, o consumidor tem como no delivery o seu plano A. No momento em que você pega lá um prato, né, muito comum no seu cardápio, que você acredita que vai sair muito, você vai acabar entregando esse prato. Se esse prato não chega bem apresentado, com uma boa qualidade ao seu cliente, você vai acabar fazendo com que aquele prato que era campeão no seu salão seja uma tragédia no momento da entrega. Então, nessa inversão de lógica, é preciso repensar o seu cardápio para, né, adaptá-lo ao seu delivery. Então, assim, resumindo, muito bem resumido, é preciso entender quais os pratos do seu cardápio são entregáveis. Quais são aqueles pratos que não vão perder a qualidade no momento da entrega? Não vão ficar murchos, vão misturar os pratos, né, enfim, como vai chegar aquele prato, né, na mão do seu cliente que pede um delivery. Então isso passa por um monte de testes que você precisa fazer em relação à crocância dos alimentos, né, a temperatura dos alimentos, a textura dos alimentos. Enfim, dependendo do que você for entregar, se for muito líquido, será que vai vazar? Será que o motoboy vai saber tratar com carinho? Enfim, então, repensar o cardápio, né? E outra, além de repensar a forma, né, os produtos, os itens que são entregáveis, você precisa pensar na precificação também desse cardápio, né? É muito comum as pessoas me perguntarem, eu tenho que fazer um cardápio mais caro para o delivery? E a minha resposta é sempre não. Eu não acredito que um cardápio de delivery tem que ser mais caro, porque você está tendo que embutir as taxas dos aplicativos, que todo mundo me pergunta, e eu sempre digo que não. O consumidor não se sente muito bem em ver dois preços diferentes. No momento em que ele olha no salão, no salão que, veja bem, ele é atendido com um garçom, ele tem toda a climatização da casa, ele tem toda uma série de conforto que em casa ele não tem. Então, no momento em que você entrega um produto, você teoricamente está tirando do seu consumidor todos os confortos que ele teria no salão. Então, esse é o primeiro passo para você entender que não é muito interessante você aumentar o preço do cardápio de delivery. Então, para isso, é preciso pensar, fazer um markup, fazer ali no seu cardápio, né, uma reorganização dos preços. Primeiro, enxergar quanto aquele produto que você está fazendo delivery, quanto de lucro vai sobrar para você. Porque pode ser que tenha pratos que, no momento em que você comece a colocar embalagem, taxa do aplicativo e tudo mais, não sobre nada para você, ou até você tenha que pagar para entregar aquele produto. Então, dependendo do prato que você está entregando, pode ser que não valha a pena. E por isso que eu estou falando, não faça como você fazia antes. Inverta a lógica e faça uma reorganização não só do seu cardápio, como também enxergue os preços do seu cardápio para você entregar sem ter prejuízo. O segundo aspecto é a apresentação do seu prato.
né? Mais uma vez, antes da pandemia, você simplesmente pegava lá uma embalagem de plástico, colocava tudo dentro, fechava, mandava para o delivery e não estava muito afim de se preocupar com a apresentação daquele prato, não estava muito afim de cuidar daquilo. Aquilo, como mais uma vez era um plano B, você não cuidava direito. De novo, agora o cliente está de olho no seu produto. Ele deixou de ir à sua loja, porém, ele quer comer a mesma comida, tão bem feita, tão bem servida, tão bem apresentada que ele comia no seu restaurante. Então vai ser preciso você reorganizar as suas entregas, as suas embalagens. Pense muito bem nas embalagens que você vai colocar para fazer as entregas. Pense na organização dos pratos, se você vai separar alimentos líquidos dos sólidos. Pense se, enfim, como é que você faz, como é que você apresentaria aquele prato no seu restaurante, né, no salão do seu restaurante. Transporte aquele mesma configuração para a embalagem, para dentro da embalagem, e que essa embalagem seja muito bem cuidada, para que chegue na casa do cliente como ele estivesse recebendo ali na mesa do salão. Então pense com carinho, da mesma forma que você pensa na apresentação de um prato. Por fim, é preciso pensar na comunicação de forma completamente nova. Antes, a divulgação do seu delivery era só apenas um telefone ali no panfletinho. Era ali, no máximo, uma publicação que você fazia por semana, dizendo que você fazia delivery. Né? Era um boca a boca, era algo que não era oficial. Enfim, a comunicação do seu delivery a partir de agora precisa ser muito massiva. E mais do que comunicar o seu telefone, as formas de entrega e tudo mais, é comunicar a própria embalagem, mostrar para o consumidor como ele vai receber a comida dele na casa, quem está preparando essa comida, os bastidores do seu restaurante, os fornecedores, enfim. É preciso mostrar, já que ele não está indo ao seu estabelecimento, já que ele não tem um contato direto com você, você precisa fazer o seu restaurante transparente, precisa abrir como se fosse uma vitrine do seu restaurante para o seu consumidor, para que ele fique um pouco mais confiante em fazer os pedidos dentro do seu restaurante, né? Fazer os pedidos de delivery. Mais do que isso, deixar a apresentação mais bonita, mostrar como aquele prato pode ser tão bonito quanto ele receberia na mesa no salão. Então, esses são os 3 aspectos que tiveram a lógica revertida, né? No momento em que você agora passa a ter o delivery como plano A e não mais como plano B. A segunda tendência que virou regra é a hospitalidade. Eu já vinha aqui no meu canal, se você der uma olhada aqui, você vai ver que eu já falei sobre hospitalidade há algum tempo atrás. Hospitalidade significa cuidar das pessoas, principalmente cuidar dos seus funcionários e cuidar dos seus clientes. Eu já falei aqui também sobre a geração Y. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa geração que faz toda a diferença no comportamento do consumidor nos últimos anos, pode clicar aqui e conhecer um pouquinho mais sobre eles. A geração Y, ao longo dos últimos anos, veio mudando a forma, né, de consumo das pessoas. São consumidores exigentes, consumidores que são perspicazes, eles sabem o que é o bom, entende o que é um bom atendimento, entende o que é o acolhimento, né, de um restaurante. Então a geração Y nos últimos anos vem forçando, né, uma hospitalidade ao longo dos últimos anos. E mais uma vez, a cada ano que passa, é preciso saber cuidar das pessoas. Não basta oferecer uma boa comida, tem que saber cuidar das pessoas, né? E isso era até aqui, né, uma tendência que estava subindo degraus ao longo dos anos e que de repente a pandemia forçou mais ainda
o cuidado com as pessoas, principalmente porque as pessoas estão um pouco muito sensíveis, né? As pessoas saem dessa pandemia com uma sensibilidade muito alta, as pessoas estão precisando de cuidado, as pessoas estão precisando de acolhimento, as pessoas estão precisando de um abraço. E você, como dono de restaurante, né, tem toda a obrigação de oferecer esse acolhimento. Mas quando eu digo obrigação, na verdade, não é algo ruim. A obrigação é uma obrigação boa, é uma obrigação que é da categoria, né? Eu acredito que um restaurante existe para acolher pessoas, senão não faz sentido você ter um restaurante. Se você tem um restaurante e não acolhe as pessoas, você talvez esteja no ramo errado. Então eu bato sempre nessa tecla, um restaurante serve para acolher pessoas. E agora, mais do que nunca. Então, e esse acolhimento, ele faz parte de um ciclo. E esse ciclo começa dentro de casa. Esse ciclo começa junto com os seus funcionários. É preciso criar toda uma lógica, todo um novo treinamento para fazer com que você tome cuidado, um cuidado extremo com os seus, né, funcionários, com a sua equipe, com o seu time. O seu time é o coração da sua casa. É preciso fazer com que ele se sinta bem, né, para que lá na frente o seu cliente também se sinta bem. Então, a partir de agora, precisa um treinamento muito, muito focado na hospitalidade. Esse é um trabalho longo, um trabalho que demanda energia principalmente sua, né? Dono de um restaurante, que vai ter que trilhar esse caminho, esse novo treinamento dos seus funcionários, a ponto deles entenderem o que é de fato trabalhar com comida, o que é de fato servir as pessoas. Né? Para isso, você vai precisar tratar muito bem os seus funcionários, fazer com que eles entendam todo o funcionamento do seu negócio. Esse trabalho de treinamento ele tem que alçar dois caminhos. Primeiro é a habilidade técnica, né? Mostrar para para os seus funcionários, né, como lidar com o dia a dia, com a correria, com a pressão e ao mesmo tempo manter aquela pressão, mas sempre fazendo algo com cuidado, com carinho. Né? Então, assim, as habilidades técnicas, como entregar um bife no ponto certo, como entregar uma massa no ponto certo, como saber a quantidade de sal suficiente, isso são habilidades técnicas e que precisam ser muito bem cuidadas, muito bem trabalhadas, muito bem padronizadas, criar suas fichas técnicas. Se você não tem, volte para suas fichas técnicas, prepare essas fichas técnicas, reorganize a sua produção, porque esse cuidado com a comida ele vai chegar na mão do seu cliente, o seu cliente vai entender que existiu um cuidado por trás daquele ponto daquela carne bem cuidado, né, naquele temperinho que fez a diferença. Então, essas habilidades técnicas precisam ser muito bem treinadas, né? E também tem as habilidades emocionais, que são o trato com o outro, né? O garçom, como é que ele vai cuidar e acolher o seu cliente daqui para frente, como é que treinar cada momento, né, dos seus funcionários dentro da sua casa. Fazer com que os seus funcionários sejam muito bem acolhidos, primeiramente por você, para que depois ele venha acolher o seu cliente. E o cliente também precisa estar muito bem acolhido nesse momento. É um momento muito sensível, onde as pessoas, além do medo, né, de pegar uma doença e tudo mais, também está num momento de instabilidade financeira, as pessoas não estão saindo muito, não estão consumindo muito, estão com medo, enfim, elas precisam de cuidado. E você, como dono de um restaurante, precisa acolher não só os seus clientes, que é a parte externa do seu negócio, como a parte interna, os seus funcionários. Por fim, a terceira e última tendência, que virou regra, é a acessibilidade.
Acessibilidade que eu digo aqui é poder de compra. É preciso, a partir de agora, tornar o seu produto mais acessível possível para o seu público. Com as crises do mundo nos últimos anos, a ideia de tornar um produto mais acessível se tornou uma tendência. Quebra-cabeças, reorganizações de precificação, busca por novos fornecedores, tudo isso estava virando ali uma regra no dia a dia dos donos de restaurantes. A ideia de extravagância, a ideia de comidas caras, pequenas porções e comidas muito caras, muito extravagantes, muito cheias de frescura, começaram a cair por terra nos últimos anos. A ideia vem sendo, inclusive pelos grandes chefes, por grandes restaurantes do mundo, é tornar a alimentação e a comida mais acessível possível. Nem para isso você tem que se reorganizar todo, reorganizar aí a tua precificação, teu cardápio. Enfim. É claro que isso não significa que não exista alta gastronomia, preços caríssimos, enfim, tudo isso. É óbvio que isso vai sempre existir. A verdade é que boa parte das pessoas, dos donos de restaurantes, dos chefes, começaram a pensar que democratizar a comida seria um bom caminho para o mundo a partir de então. Isso vinha acontecendo devagarinho, só que a pandemia, mais uma vez, acabou fazendo com que isso virasse uma regra. Porque isso é um pouco óbvio. As pessoas, muitas delas, perderam seus empregos, as pessoas estão com menos poder de compra, porque elas estão, muitas delas, com medo de perder o emprego. Quem não perdeu o emprego pode ser que venha a perder. Muita gente acabou diminuindo o seu salário por conta de estar trabalhando em home office. Enfim, muita coisa vem acontecendo na economia mundial depois da pandemia. E é preciso repensar o seu conceito de comida e fazer com que, a partir de agora, a sua comida seja um pouquinho mais acessível para o público. A solução não é simples. A gente sabe que baixar o preço de um item no seu cardápio é uma ginástica que muitas vezes quase impossível. Mas não é impossível. É difícil, porém é possível. É preciso, antes de tudo, começar a olhar para o seu cardápio como uma planilha. Começar a planilhar o seu cardápio, tentar enxergar, fazer um raio-x do seu cardápio para saber se aquele cardápio, se aqueles itens ali estão valendo a pena vender, se não tem condições de reorganizar esse item, se de repente diminuir um pouquinho a porção por um lado, se você de repente consegue via fornecedor baixar o preço de algum ingrediente, substituir um prato pelo outro. Enfim, é preciso repensar o seu cardápio para que você consiga, não digo baixar os seus preços, mas deixá-los ao longo do tempo mais acessível para o público. É claro que não dá para fazer isso agora, de bate-pronto, não dá para fazer isso agora, rapidinho. É preciso pensar com cuidado e, ao longo do tempo, ir reorganizando o seu cardápio para que em breve você tenha um cardápio mais acessível, e que vá te dar margem de lucro. Isso é óbvio. Eu não estou mandando você baixar a sua margem de lucro para poder oferecer um preço mais baixo para o consumidor. Eu quero que você mantenha a sua margem de lucro, se possível até aumentar essa sua margem de lucro. Porém, é preciso repensar ali, fazer uma ginástica ali no seu cardápio para estica daqui, esticar dali, fazer com que você consiga entregar produtos com preço mais baixo. Isso vai ser bom, você vai ver resultados, porque é isso que é a demanda do momento. Preços acessíveis. Então, a dica de ouro é: faça um raio-x do seu cardápio, coloque tudo numa planilha e comece ali
a traduzir aqueles números para ver o que você pode fazer daqui para frente. Bom, já deu para entender que essas regras são, de fato, regras de ouro. Já deu para entender que vai ser impossível fugir delas. Portanto, daqui para frente, foque nessas 3 regras, né, que elas vão sim ajudar você a se reorganizar e a repensar o conceito do seu negócio daqui para frente. Foque nelas, siga trabalhando nelas, que futuramente você vai ter, né, uma boa surpresa, porque o mundo mudou, a pandemia mudou e o que era tendência agora é regra. Bom, eu acredito que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Então, curta esse vídeo, né, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que tem alguma relação com restaurantes, que tenham restaurantes, que façam parte, né, desse nosso mundo da gastronomia, porque esse vídeo é muito importante. É preciso que muitas pessoas entendam essas novas regras, né? Se você está aí no YouTube, clica aí no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E estamos juntos, vamos juntos. Me acompanhe aqui no canal, me acompanhe nas nossas redes sociais, aqui no Hug the Food. Então é isso, pessoal. Vamos em frente e até a próxima. Tchau, tchau!